Porque o valor da glicemia que a gente mede lá na ponta do dedo, ele é diferente do que aparece normalmente no sensor. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à Live D20, onde aos domingos a gente conversa sobre medicamentos, insulinas, alimento, exercício físico no tratamento do diabetes. Meu nome é Roberto Doro, eu sou profissional de educação física, especialista na prescrição e no acompanhamento do exercício físico para quem tem diabetes. E eu ajudo você que tem diabetes a ficar mais tempo no alvo e ter hemoglobina glicada menor do que 7. Eu tenho diabetes tipo 1 há mais de 40 anos, então eu sei bem o que você sente, eu sei bem os perrengues que a gente passa para conseguir cumprir tudo isso que eu estou me propondo a ensinar a vocês. Por que a glicemia ela fica com um valor diferente? Quer dizer, quando eu meço lá na ponta do dedo é um valor e no sensor ela mostra outro valor. Por que isso acontece? Primeira coisa que a gente precisa entender é que a glicemia, quando a gente fura ali a pontinha do dedo para ver quanto de açúcar tem no sangue, você está pegando uma medida que ela é direta. Ela está refletindo aquela amostra de sangue, ela reflete o quanto de glicose tem lá circulando no seu sangue. Aí você põe lá na tirinha, a tirinha vai fazer, ela tem um reagente ali, né, para determinar a quantidade de glicose, vai aparecer um número. Aquele número, ele é seguro. Né, os aparelhos, os diferentes aparelhos que a gente tem, eles são seguros. Às vezes as pessoas falam para mim, mas eu medi com 2 aparelhos ao mesmo tempo, mas deu diferença. Vai dar, por uma série de recursos, cada um tem uma tecnologia. Mas isso não quer dizer que um mediu melhor, outro pior. Outra situação, se você vai muitas vezes medir novamente, porque ficou com dúvida na medida, é importante que você utilize a mesma amostra de sangue. Então você furou, por exemplo, sei lá, o dedo indicador. Furou aqui, foi lá, pegou uma amostra de sangue e mediu. Pô, mas é um valor meio esquisito. O que você faz? Tira, coloca outra, aperta de novo o mesmo dedo, aproveita o mesmo furinho. Isso é importante para ver se o valor se repete ou foi uma medida errada ali, aleatória. Uma coisa que a gente não pode esquecer é que não adianta a qualquer momento você simplesmente pegar, furar o seu dedo e lá ver quanto está a glicemia, que isso aí vai dar erro. Erro, porque pode ter resíduo de alimento na mão, sujeira, e isso não é adequado. Então o que normalmente é recomendado? Vá lá e lava a mão. Ah, não tem aonde lavar a mão. Limpa lá, higieniza com álcool 70 graus. Para evitar que outros resíduos acabem influenciando aí no valor. Então isso é algo que a gente precisa sim tomar cuidado na hora de medir. Agora, a medida que aparece no sensor, no glicosímetro, ela é diferente do que aparece no sensor. E por que existe essa diferença? Como eu falei, no glicosímetro a gente pega uma amostra do sangue que está circulando no nosso corpo. Então é uma medida que vai mostrar o quanto tem de glicose no sangue. O sensor, ele vai ser aplicado no nosso corpo, em algum local do nosso corpo, e ele fica no subcutâneo. Quer dizer, ele tem que atravessar toda a parte da gordura, né, que tem na nossa pele, a gordura, todos alguns tecidos ali, para ficar com um sensor, né, para captar o quanto de glicose tem numa parte do nosso corpo que chama interstício, que entre as nossas células existe ali um espaço que tem água, tem ali alguns nutrientes circulando e também tem glicose. Então, o sensor ele mede nesse local. E por que então dá essa diferença? Não está medindo glicose? Glicose não é a mesma coisa? A que está no sangue e a que está no interstício? É a mesma coisa, só que a quantidade é diferente. E a velocidade de chegada dessa glicose também ela é diferente. Então, de primeiro momento, o que vai acontecer? No sangue a gente vai ter essa mudança. Vai aumentar a quantidade de glicose, principalmente quando a gente se alimenta e consome lá alimentos que contêm carboidrato, quer dizer, se comeu macarrão, comeu batata, comeu feijão, arroz, né? Esses alimentos, né, vão ter uma quantidade maior de carboidrato. Eles vão ser digeridos no nosso sistema, vão atravessar lá o intestino e vai esse monte de açúcar lá para o sangue. Então, o primeiro local onde vai aumentar ou vai diminuir é no sangue. O sangue é parte do sistema circulatório, ele tem uma outra parte,
né, que foi o que eu falei aí do interstício, tem uma outra ligação que é o sistema linfático. Então, essa parte de mudança na concentração de glicose, aonde o sensor vai pegar, ele vai demorar um pouco mais para acontecer. Então, primeiro aumenta no sangue para depois aumentar no interstício. Se estiver fazendo um quadro de hipoglicemia, primeiro vai diminuir no sangue para depois diminuir no interstício. Então, naturalmente, existe uma linha de atraso. E muitas vezes eu vejo que as pessoas não conseguem entender isso. Falam, por que o valor está diferente? Está diferente porque a referência do local de coleta ele é diferente e a concentração de glicose nesses lugares também é diferente. Isso a gente nunca vai mudar, porque é um efeito fisiológico do nosso corpo. É assim que o nosso corpo funciona. Então isso quer dizer que o sensor, por exemplo, ele não serve? Muito pelo contrário. Como eu falei para vocês, tem diabetes tipo 1 já há mais de 40 anos. Quer dizer, naquela época a gente não tinha como monitorar o quanto tinha de glicose no sangue. Era monitorado o quanto você perdia de glicose na urina. Só que hoje a gente sabe que para perder glicose na urina, você precisa já estar num momento de hiperglicemia. Quer dizer, a quantidade de açúcar no seu sangue tem que estar superior a 180 mg por decilitro para começar a sair glicose na urina. Então, muitas vezes, naquela época, que era o único recurso que a gente tinha era esse, que você mergulhava uma fitinha numa amostra de urina e contava 30 segundos e via que cor ela ficava, ela tinha várias cores, quanto maior a concentração de glicose, mais escura ficava a tirinha. E muitas vezes o que acontecia? Ela não era sensível o suficiente. O que quer dizer isso? Você podia molhar na urina e ela não mudava de cor, ficava negativo. Então assim, não tem açúcar na urina. A gente ficava muito feliz na época, eu falo, eu vivi muito isso. Ficava super feliz, falava, nossa, não tem glicose, tô ótimo. Não, não estava ótimo, porque hoje a gente sabe que sua glicemia podia estar mais de 170. E não aparecia. E aí o que acontecia? Você ia lá, comia o que você queria, estava tudo bem, e aí de repente ficava todo hiperglicêmico de novo, porque já estava numa situação assim, não era sensível o suficiente. E hoje eu vejo as pessoas se irritarem com a tecnologia que a gente tem. Né, de reclamar, porque o que eu medi no sangue, lá no glicosímetro, é diferente do que está no sensor. Só que o sensor, ele vai medindo, se for o sensor que vem nas bombas de insulina, esse aí ele tem um intervalo de 5 em 5 minutos. Ele vai fazendo leituras e a cada 5 minutos ele atualiza um valor médio. Existe o sistema flash de leitura, que o que a gente tem no nosso mercado é o Libre, que a maioria das pessoas estão usando, porque esse ele não está vinculado a nenhum tipo de bomba de infusão, então quem tem diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, gestacional, não importa o tipo de diabetes, você pode usar. Mas ele lê no interstício também, então sempre vai ter essa diferença. E ele, você faz a leitura com o próprio leitor dele, passando lá no sensorzinho, no transmissor, ou com um aplicativo, né, no próprio celular. Você coloca o celular ali em cima, ele te dá a medida. Então é algo muito prático, porque você tem uma ideia do que está acontecendo. E isso é muito bom para nós. E uma coisa que é importante, às vezes essas diferenças, né, nas medidas, quando a mudança, lembra que eu falei? No sangue primeiro aumenta para depois aumentar no interstício. No sangue diminui para depois diminuir no interstício. Só que se essa mudança, tanto de aumento, né, para cima ou para baixo, ela se mantém, né, numa situação lenta, uma mudança vagarosa, é comum o valor ficar igual ou muitas vezes parecido. Eu muitas vezes posto, né, os valores que estão lá no sistema de infusão, lá, né, no sensor, e coloco às vezes o glicosímetro também, e está o mesmo valor. Isso muitas vezes acontece, mesmo pela manhã. Quando a gente acorda, você fica um período sem comer, então essas mudanças elas são menores, né, principalmente durante a madrugada, por exemplo. Quando você está com um bom controle. Caso contrário, tende a ficar mais alto. Então isso reflete, para a gente é algo muito bom. Outra situação, quando a gente vai fazer o exercício. Quando a gente faz o exercício, a mudança na concentração de glicose no nosso sangue, ela é muito rápida. E por que ela é rápida? E rápida tendendo a ir para baixo. Porque o exercício é uma ferramenta poderosíssima para ajudar no controle de quem tem diabetes. Então, quando vai, mesmo que seja fazer uma caminhada, se você faz uma caminhada mais rapidinho, seus músculos estão trabalhando. Para ele trabalhar, precisa ter combustível. Esse combustível vem do açúcar que está no sangue. Primeiro do própria glicose, lá do açúcar que está no músculo. Mas conforme vai diminuindo no músculo, o corpo busca a situação de equilíbrio. Ele começa a tirar do sangue.
E o que é mais legal para a gente que tem diabetes, não precisa da ação da insulina para que isso aconteça. Então olha que bacana que é, você consegue tirar o açúcar do sangue sem precisar de insulina na hora que você faz exercício. Então é algo que é muito bom para a gente. E nessa situação, o que vai acontecer? Sai o açúcar do sangue e também vai diminuir no interstício, que é onde está o sensor. Mas existe uma linha de atraso maior. Então acontece muitas vezes quando a gente vai fazer o exercício, se você usa o sensor, você vai perceber, você vai medir sua glicemia antes de começar o exercício, vai estar lá um valor, que é o valor que é referencial para a gente, vai determinar se você vai precisar comer um pouquinho de carboidrato ou não antes de fazer o exercício ou durante o exercício. Você vai olhar no seu sensor quanto está. Se estiver mudando pouco, certamente os valores estão muito próximos. Se tiver uma mudança um pouco mais rápida, vai estar um pouquinho mais distante um do outro. Só que qual é o detalhe técnico, né? Isso é bastante importante para quem usa sensor. Não confie no valor da glicemia que aparece no sensor durante o exercício. Porque, como eu falei, o músculo trabalha, tira açúcar do sangue e rapidamente diminui a concentração de glicose no sangue. Isso vai demorar um período para aparecer no sensor. Então, o valor do sensor ele não é confiável. Ah, o sensor é ruim? Não. É uma questão fisiológica que vai acontecer e a gente tem que entender isso. Que é como eu sempre falo para vocês, o conhecimento salva. Então, você sabendo dessa diferença e sabendo que não dá para confiar no valor que o sensor mostra, já estamos um passo grandão à frente. Outro detalhe, o sistema de leitura, né, através do sensor, ele mostra a tendência que está a glicemia. Então aparece ali o valor e aparece, por exemplo, uma setinha para cima. Então você sabe que daquele valor a tendência nos próximos minutos é aumentar a glicemia. A mesma coisa acontece se a setinha estiver para baixo. É uma indicação de que está diminuindo. Então são nessas setas que a gente precisa ficar atento quando vai fazer o exercício. Você vai fazer o exercício, tá lá o valor, não esquenta muito com aquele valor, pega a referência que você mediu lá no seu glicosímetro e olha o que acontece com a seta. Você está lá andando, está fazendo o exercício, vai monitorando durante o exercício. Ah, está diminuindo? Então o que você faz? Você pega o valor que você mediu antes de começar. Ah, eu fui começar, estava com, por exemplo, sei lá, 160. Começou a mostrar que a setinha está indo para baixo? Quanto está agora? Eu não sei, mas eu sei que é de 160 para baixo. Então, muitas vezes, quando você nota essas diminuições, o que é legal fazer? Para um pouquinho o exercício, mede a glicemia no sensor, no glicosímetro novamente, vê o valor que está e, se necessário, suplementa com um pouquinho de carboidrato. Isso para trazer segurança para a gente. Então, hoje eu percebo, né, que algumas pessoas, eu já conversei com elas, vieram me perguntar, porque falaram que pegou o sensor, viram que dava essa diferença, reclamaram lá com o laboratório, pediram para trocar o sensor, mandaram o sensor, aí viram que continuou a mesma coisa. Então, quer dizer, a pessoa entende que aquilo lá é um defeito. Não é um defeito, é uma questão relacionada em que local está medindo. E essa diferença ela é fisiológica, ela vai acontecer. Então, nós, como pessoas que convivem com diabetes e usam esses equipamentos, a gente precisa saber interpretar isso. Saber que sempre vai ser diferente. Não é confiável? Pelo contrário, é muito confiável. E muitas vezes as pessoas falam assim, mas eu já conversei com o laboratório. Eles falam assim, por exemplo, sei lá, eu medi minha glicemia está 110 no glicosímetro. Mas no sensor está marcando 138. O que vai acontecer daqui 5, 10 minutos? Que é o tempo de diferença que a gente tem entre uma medida e outra. O 138, ele certamente vai estar com uma setinha para baixo, porque daqui 5, 10 minutos ele vai estar em 110. Só que a hora que o sensor estiver marcando 110, quanto vai estar no sangue? Porque o sangue é dinâmico também, ele também aumenta ou abaixa. Então é isso que a gente precisa entender. Existe um tempo de atraso da leitura que você tem em relação a quanto está no sangue. Por isso que muitas vezes, mesmo com o sensor, inclusive esse foi um recurso que eu adaptei na minha bomba, para evitar quadros de hipoglicemia. Como eu sei desse momento de diferença, o que eu fiz? Eu coloquei na bomba para ela sinalizar para mim que eu estou fazendo hipo a partir de 80 mg por decilitro. Aí você vai falar, poxa, mas 80 não é hipoglicemia. Não é. Só que eu estou pegando a referência de 80 no sensor.
E a maioria das vezes, quando a bomba começa a apitar com 80, marcando 80, eu vou lá e meço no glicosímetro. E quanto aparece no glicosímetro? 73, 74. Então, quer dizer, já está próximo a fazer um valor menor do que 70 miligramas por decilitro. Mas você consegue corrigir essa situação. Então, a informação, né, que eu tinha intenção de trazer aqui para vocês hoje é exatamente essa. Hoje a gente tem recursos, a gente tem que entender a tecnologia que envolve esses recursos, entender a parte fisiológica, quer dizer, como é que o nosso corpo funciona, para eu poder otimizar, para eu poder explorar ao máximo esses recursos que a gente tem. Eu vou falar para vocês, hoje, eu que tive diagnóstico de diabetes lá com 8 anos de idade, em 1978, quer dizer, criancinha, você sabe, vai crescendo, aprendendo a conviver com diabetes e ver toda essa mudança que nós tivemos, com a tecnologia que a gente tem hoje, quer dizer, o conforto que a gente tem hoje, o conhecimento que se tem, a contagem de carboidrato, tantos recursos da minha área mesmo, eu estou mais inserido, que é a parte da educação física, quer dizer, o quanto evoluiu em relação a conseguir entender diferentes tipos de exercícios e como eles vão impactar no controle do diabetes. Em todas as áreas teve essa evolução. E agora é uma época onde a gente tem muitos recursos, alguns às vezes ficam até chateados, que falam assim, que é caro, eu não consigo ter. Mas na época que eu era criança não tinha, então independente de você ter dinheiro ou não ter, não tinha como controlar. E é o que eu falo para vocês, o exercício me salvou. Hoje eu entendo isso, né? Com todo o conhecimento que a gente foi adquirindo ao longo dos anos e com o acesso à tecnologia que a gente tem hoje, eu sei que o exercício me salvou. Né? Então, isso é algo que eu não vou me cansar de falar, vocês vão me ouvir muito falando isso, porque realmente eu estou vivo por conta de ter sido uma criança mais ativa, sempre gostei de fazer exercício, esse tipo de coisa. E hoje eu consigo entender o porquê que isso, como o exercício conseguiu ajudar tanto para eu ter tanto tempo de diabetes e ter uma qualidade de vida muito, muito próxima das pessoas que não têm diabetes. Então eu acho que isso é uma coisa bastante importante, tá bom? Então se algum de vocês aí tiver, eu tô vendo aqui que o Manuel já está mandando umas perguntas aqui, se você tiver perguntas pode digitar aqui, ou se não, manda uma solicitação aí que eu já te chamo, a gente conversa aqui, se tiver dificuldade aí em elaborar a sua pergunta, tá bom? O que eu quero é que vocês participem da Live Day 20 e saiam daqui sem dúvidas, muito pelo contrário, saiam com muito mais conhecimento do que quando vocês chegaram, tá bom? O Emanuel está colocando aqui que o correto que é melhor aí usar como referência na glicemia capilar, sim. A glicemia capilar, que a gente chama, é aquela que a gente mede na ponta do dedo. Por que chamar de capilar? Porque o nosso sistema circulatório, ele tem as artérias, que são os grandes vasos, as arteríolas, que são vasos menores, e nas extremidades, seja na orelha, na ponta dos dedos, das mãos, dos pés, nos lugares menores, nos olhos, por exemplo, nos rins, a gente tem uns vasos bem pequenininhos que parecem um fio de cabelo. Então, eles são chamados de capilares. Então, quando falar glicemia capilar, é o que a gente geralmente, quem tem diabetes aí, a gente conhece por ponta de dedo, que é o que a gente vai lá e fura na extremidade. Mas na verdade a gente está furando um vasinho que é bastante pequeno, que é chamado de capilar, e a amostra de sangue vai ser pega ali. A medida que a gente tem no glicosímetro, ela é muito mais segura. Então, quando vai fazer o exercício, é perigoso você ficar só se baseando enquanto está no sensor? É perigoso. Então, mais seguro. Vai lá, mede a glicemia e olha realmente o valor que está. Outra situação, não é só no sensor, Por exemplo, em situações quando a gente tem mudanças na glicemia que são mais graves, por exemplo, você está hiperglicêmico, a glicemia está bastante alta. Cuidado, porque você vai aplicar insulina, por exemplo, ou você vai ficar um período sem se alimentar, comendo mais proteína e menos carboidrato, e o medicamento que você toma ele está fazendo efeito, ele vai diminuir primeiro o açúcar aonde? No sangue. Depois vai diminuir no sensor. Então a gente precisa tomar cuidado com isso, porque se você pega a medida do sensor, ela vai demorar mais para medir. E se você começa a fazer correções, principalmente para quem usa insulina rápida, aplica um pouquinho de insulina. Espera lá 1 hora e meia, ainda está um pouco alto. Vai lá, aplica mais insulina. Mais insulina corre o risco de você sair de um quadro de hiperglicemia e fazer um quadro de hipoglicemia.
Então, sempre que tem essas alterações que a gente vê que estão fora do que a gente chama de glicemia no alvo. Glicemia no alvo é você ficar acima de 70 e abaixo de 180. É sempre bom, nesses momentos que necessitam correção, fazer essa correção através da medida da glicemia capilar. Furar lá a ponta do dedo várias vezes até ajustar, até trazer para o valor abaixo de 180. Dali para frente, vai seguindo o que está no sensor, que aí fica bastante seguro, não vai ter problema, tá bom? Manuel está perguntando também aqui qual a probabilidade aí da bomba de infusão. Da bomba de infusão dar uma medida alterada. Da bomba de infusão da medida alterada. Então, o sensor da bomba de infusão, eu falei dele que são os dois tipos que a gente tem no mercado, né? A medida é feita de maneira semelhante. O que vai acontecer é que a bomba ela vai pegando, fazendo as medidas, né, a cada período, e a cada 5 minutos, tem um período de tempo ali, dependendo da bomba, ele faz várias medidas em 5 minutos e a cada 5 minutos ele atualiza o valor. Ele tem um tempo mais lento de atualização. Agora, o sistema flash, ele não fica fazendo a medida, várias medidas e depois tira uma média e coloca o valor. Ele faz a medida direta, então você sabe quanto está naquele momento. Mas, por uma questão fisiológica, mesmo medindo de imediato, assim, eu medi no meu sangue, quanto tem no sangue? Tem 128. Quanto tem no interstício? Agora, no sistema flash, né, que é o Libre aí que eu falei, no sistema flash está com 148, por exemplo. Quer dizer, naquele momento é aquele valor que está, mas sempre vai ter essa diferença, essa linha de retardo na informação por conta do local onde está sendo medido. Mas, mesmo nesse exemplo que eu dei, as duas medidas estão dentro da glicemia no alvo, da zona alvo da glicemia. Então, estando em valores que estão indicando abaixo de 180 e acima de 70, é uma coisa que é relativamente tranquila. Só tem que tomar cuidado, principalmente valores muito próximos de 70, principalmente no sensor, que às vezes você está com glicemia, às vezes abaixo aí de 60. Então, é algo que no sensor, você começar a ver que está de 80 para baixo, já faz uma medida de glicemia capilar ali para garantir realmente se realmente o valor está correto ou tem alguma coisa aí mais grave, né, acontecendo, e você às vezes nem está tendo nenhum sintoma, daqui a pouco vai realmente se sentir mal aí, tá bom? Ok, boa noite, né, que tá mandando aí, tem um berrocoso aqui, mandando boa noite. Muito bom. Então é isso aí, pessoal, é isso que eu tinha para passar para vocês, né, na live de hoje. Dentro das perguntas que me foram feitas, teve uma aqui que foi mandada que eu achei até foi bastante interessante, que a pessoa falou assim que o diabetes ele é uma doença, né, que judia, né, lentamente das pessoas, e que a gente tem tantos recursos hoje para tratar, né? Por que esse quadro ele não diminui? Infelizmente, o que acontece? Eu faço parte de vários grupos, né, na internet, e até essa semana me chamou a atenção uma situação que a pessoa falou assim, olha, eu vou ficar afastado um pouco, porque eu vou ao médico, que eu acho que vai ter que amputar um dedo meu, né, um dedo do pé. Então, quando a gente vê uma coisa assim, realmente fere a gente, né, uma coisa muito agressiva, muito triste da gente vivenciar. Mas muitas vezes acontece. E aí a gente tem essa situação, né, que foi mandada a pergunta falando, olha, mas se a gente conhece, né, tem conhecimento, por que está acontecendo isso? Infelizmente, o diabetes ele tem uma característica que é assim, ele vai judiar das pessoas se as pessoas não ficarem atentas a deixar a glicemia dentro desses valores aos quais eu falei. Acima de 70 é menor que 180. Está no alvo, tá? Sua qualidade de vida vai ser muito próxima a de uma pessoa que não tem diabetes. Só que, e se tiver abaixo de 70? Abaixo de 70, a gente tem sinalizações ali do sistema nervoso, começa a tremer, começa a formigar a boca, a visão fica ruim. Então você tem desconfortos com isso. Aí você vai lá e come. Aí a glicemia aumenta. Ela aumenta, você se sente bem. Só que fica acima de 180, que é quando a gente está com hiperglicemia, muitas vezes você não tem um sintoma imediato, que é o que a gente conhece de descompensação de quem tem diabetes. Então, a pessoa que tem diabetes e está descompensado, está lá em hiperglicemia durante um período, ele começa a ter
muita sede, porque ficou muito açúcar no sangue, o rim começa a filtrar mais rápido lá para fazer mais xixi e jogar esse açúcar para fora. Com isso ele perde água e começa a sentir sede. E fica nesse ciclo vicioso de ficar tomando água direto, sedento e fazendo xixi toda hora. Só que isso só vai acontecer depois de um período. E qual é o grande problema? Enquanto isso não acontece, para a pessoa identificar, falar, nossa, minha glicemia está muito alta, nesse período todo, esse monte de açúcar circulando no sangue, ele está prejudicando alguns órgãos, principalmente as vistas, os rins, o próprio sistema circulatório. E quem tem diabetes não vai sentir exatamente nada. Então, infelizmente, as pessoas com diabetes, muitas vezes, ele não consegue entender isso. Ele entende o quê? Eu vou no médico, o médico fala, olha, você precisa tomar esse medicamento, toma 2, 3 vezes ao dia. E o que acontece com ele? Ele toma um medicamento. O que a gente está acostumado? Ah, eu tenho dor de cabeça, ou eu tenho, sei lá, eu tenho hipertensão, tenho pressão alta. Aí você vai no médico e fala, você vai tomar esse remédio aqui uma vez por dia. Você toma e fala, ó, eu tenho hipertensão, eu tomo um remédio, eu estou tratado. Só que no diabetes não é assim. Por isso que eu criei, inclusive, esse canal exatamente para trazer informação para você que tem diabetes. Porque o diabetes ele está exposto, né, a flutuação de açúcar no nosso sangue há várias situações. Existem situações que a gente tem controle e existem algumas que a gente não tem. Por exemplo, você ficar nervoso, você levar um susto, você ficar preocupado, você dormir mal à noite. Tudo isso vai fazer com que a quantidade de açúcar no seu sangue aumente. Inclusive as pessoas falam assim, o meu diabetes ele é emocional. Na verdade, essas alterações nas nossas emoções vão agravar o tratamento do diabetes. Agravar nesse sentido, porque o corpo vai trabalhar de um jeito que ele vai pôr mais açúcar no sangue. Independente da gente querer. É justamente o que a gente não quer que aconteça. Mas a gente não controla isso. O quanto você vai ficar preocupado, o quanto você vai ficar nervoso, e isso acaba muitas vezes influenciando no tratamento da pessoa. Mas o que é importante? A gente usar as ferramentas que a gente tem. Olha, eu tomei meu medicamento lá de manhã, eu fiquei nervoso, eu vou lá e meço minha glicemia. O que aconteceu? Nossa, ficou alta, então eu vou tomar mais água, eu vou comer alimentos que eu sei que vão impactar menos na minha glicemia, que vão contribuir menos para aumentar o açúcar no meu sangue. Então eu vou comer queijo, comer carne, comer alimentos que eu sei que verduras, né? Legumes, alimentos que eu sei que vão impactar pouco, vão contribuir pouco para deixar a glicemia mais alta ainda. E vai controlando assim até que a sua glicemia volte de novo a 180. Aí você vai lá e come um pouquinho de arroz, um pouquinho de feijão, quantidades menores. Dessa maneira, você consegue, ao longo do tempo convivendo com diabetes, não ter complicações crônicas ou muitas vezes demorar muito mais tempo até aparecer alguma dor de cabeça por conta do diabetes. Só que como não tem sintoma, a pessoa não sente mal, porque a glicemia está 280. O corpo está se matando ali para funcionar. Mas a pessoa não sente. A gente não sente isso. Vai sentir se ficar assim 2, 3 dias. Aí vai sentir mal. Começa a sentir cansado, sentir a perna pesada, não tem vontade de fazer nada. Fica toda hora indo no banheiro fazer xixi, tomando muita água. Aí começa a aparecer os sintomas. Mas mesmo assim, mesmo com esse desconforto de ficar com preguiça, sonolência, ficar indo fazer xixi, você não vai sentir dor, você não vai sentir nada. A hora que começar a doer é que já está começando a complicar. Aí já tem problemas com o sistema nervoso, a neuropatia muitas vezes já está presente, tem problema já circulatório, aí começam a vir as dores de cabeça. Então, o que é importante? Nós conhecermos os riscos que existem para a nossa saúde quando a gente trata o diabetes. Eu tenho diabetes. Mas eu como pudim. Eu tenho diabetes, mas eu não deixo de tomar minha cerveja. É uma opção sua. Só que entenda que cada vez que você tem esse tipo de comportamento, você fica mais distante da possibilidade de ter um bom tratamento do diabetes e cada vez mais próximo de vir a ter algum tipo de complicação, como essa pessoa que colocou aí que estaria no hospital, que certamente precisaria amputar o dedo. Eu particularmente fiquei muito, muito feliz
Porque depois, no mesmo dia, no fim da tarde, começo da noite, ele postou lá, a pessoa fez uma postagem e falou, olha, graças a Deus eu fui lá, deu certo, estou começando um outro tipo de tratamento e não vai precisar amputar meu dedo. Sabe? Então isso é algo que deixa a gente feliz, mas eu acho que a gente não pode deixar chegar numa situação tão perigosa assim para tentar reverter a situação. Né? Tem pessoas que às vezes entram em contato, que falam, não cuidei, deixei assim mesmo, agora já não estou enxergando muito bem, né? Perdeu uma boa porcentagem da visão. Então é algo que não vai impactar só você que tem diabetes, impacta, claro, né? Você não vai enxergar direito, é horrível isso. Mas também vai impactar quem? Seus familiares. As pessoas estão perto de você, alguém vai ter que te guiar, alguém vai ter que te ajudar. Então, quer dizer, a situação ela acaba ficando muito mais grave, muito mais pesada para a família como um todo, não só para a pessoa. E ninguém quer um familiar que esteja ali amputado, tem um problema, sabe, de perda de visão, vai fazer hemodiálise porque tem diabetes e nunca se preocupou muito em tratar. Isso, infelizmente, é algo que a gente sim tem que tomar cuidado. E o que vai ajudar a gente? O conhecimento. E é com isso que eu tento ajudar aqui vocês, né, nesse perfil do Instagram, no YouTube também, né, no Facebook, lá o Diabetes, você no controle. Ele é um canal exatamente para trazer conhecimento. Então, não tenham vergonha de perguntar, fiquem à vontade. Se você estiver vendo essa live depois que ela já terminou, não tem problema, manda pergunta, que eu sempre, se eu puder, eu já te respondo. Caso contrário, eu gravo um outro vídeo e a informação ela vai se enxergar não só para você, mas também para mais pessoas, que é a nossa ideia, divulgar a informação em relação ao tratamento das pessoas que têm diabetes, o conhecimento de quem é familiar, que sabe como ajudar essa pessoa e certamente melhorar a qualidade de vida, não só da pessoa, mas da família como um todo, tá bom? Então, muito obrigado a você que me acompanhou até agora. Se você achou que essa informação ela é importante, marque aí um amigo. Se você estiver vendo pelo Facebook ou pelo YouTube, compartilha, né, que isso é importante. São mais pessoas que vão tomar conhecimento dessa informação. E se tiver dúvida, né, fique à vontade aí para entrar em contato, tá bom? Então, muito obrigado. Não esqueçam que para a gente ter um ótimo tratamento do diabetes, precisa sim associar o medicamento, a insulina lá que foi prescrita, o controle alimentar e o exercício físico. E lembrem-se, o conhecimento salva. Um abraço, pessoal. Até mais.